para explicar o porquê de tantas elevações no preço da gasolina e sobre a política de preços da Petrobras. Quem conversa com a gente agora é Thea Morel. Thea, tem alguma solução, alguma mudança à vista para tentar amenizar essa situação de altas de preço da gasolina e do gás de cozinha? Olha, Alexandre, além dessas medidas que foram tomadas, da medida provisória assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente também teve uma sinalização que veio do governo federal em relação à mudança da presidência da Petrobras. Petrobras, que é um instituto, é um organismo federal que realmente acaba sendo muito ativo na questão da influência em relação ao preço da gasolina, do diesel e também do gás de cozinha. Mas para a gente saber de que maneira essas medidas, essas mudanças do governo federal incidem no bolso do consumidor, a gente tem aqui Leonardo Leal, que é presidente da Comissão de Estudo e Defesa da Concorrência da OAB Ceará. Ele vai explicar um pouquinho mais para a gente sobre esses detalhes. Bom dia, presidente. Presidente, vamos começar falando dessa mudança na presidência da Petrobras, dessa medida provisória que também foi aprovada ontem pelo governo federal, pelo Jair Bolsonaro. De que maneira isso pode fazer com que realmente o preço da gasolina e do gás de cozinha, que esse dói no bolso de todo mundo, não seja assim, digamos, tão agressivo? Bom dia. Muito bom dia a todos. Primeiro é importante a gente contemporaneizar que houve uma mudança de postura da Petrobras ao longo do tempo. No governo Dilma Rousseff havia uma forte intervenção para promover um controle dos preços dos combustíveis e derivados de petróleo. A partir de 2016, com a saída do governo Dilma, a Petrobras mudou a postura para ter uma perspectiva mais aberta ao mercado internacional, ou seja, acompanhar a tendência do mercado externo e internacional. E houve um tempo, inclusive, que a Petrobras passou a aplicar variações diárias do preço do petróleo e seus derivados, repercutindo assim no preço final e trazendo assim uma perspectiva de mais previsibilidade ao mercado. Depois, em 2018, essa alteração diária passou a ser quinzenal e depois passou a ficar sem data específica. Então, por isso que às vezes hoje chama tanta atenção, Tem um aumento, depois tem outro aumento, depois tem outra variação, sem que haja uma previsibilidade, sem que eu saiba quando isso vai acontecer e como isso vai impactar efetivamente aí no preço dos combustíveis. E aí o governo Jair Bolsonaro agora ele sinaliza para uma maior intervenção, ele procura controlar novamente essa perspectiva dos preços, mas com intervenção política. Ou seja, o grande problema é que com essa mudança de postura da Petrobras, hoje o preço do petróleo no Brasil, ele fica a depender das variações do câmbio internacional e também da inflação. Então, hoje o preço está muito pressionado por esses dois fatores, inflação e o câmbio dólar que está muito alto. Nós falamos aí em pelo menos 5 aumentos que aconteceram nas refinarias. Existe possibilidade desses aumentos, pelo menos em algum momento, não ser repassado ao consumidor? É muito difícil, De fato, o petróleo ele vai impactar em muitas frentes. Tanto para quem é consumidor direto do gás, da gasolina, do óleo diesel, mas também nos preços indiretamente, porque o aumento do combustível vai aumentar, pressionar para aumentar a passagem do ônibus, pressionar para aumentar o frete e transporte de mercadorias. Por isso que o aumento desses valores vai impactar no bolso de todo consumidor. Então é muito natural que haja essa transmissão por parte do mercado do impacto do aumento para o preço final do combustível e demais derivados de petróleo. A gente observa que essas medidas que foram adotadas pelo governo federal, por Jair Bolsonaro, são no sentido de ter um presidente, digamos assim, que possa ir junto com a política nacional de controle de preços. Tem também essa questão do COFINS, do ICMS, que a gente citou agora há pouco. Enfim, elas podem realmente ter, digamos assim, um impacto positivo para a população, porque a gente só percebe realmente o que dói no bolso, presidente? Muito bem, de fato. A parte da questão da tributação, ela vai ter impacto no preço do combustível, sim. A gente pode dizer que os tributos federais, eles giram em torno de 10%, 9% a 10% do preço final do combustível. Então, naturalmente, quando o governo desonera, reduz a carga tributária ou elimina essa carga tributária, você tem um impacto positivo. E se você somar a eventual redução do ICMS estadual, como o governo federal está propondo, sim, isso pode ter um fator significativo, porque aí você já chega a uma margem superior a 30% do preço final do combustível. Entretanto, essa não vai ser uma solução de caráter definitivo, até porque quando eu falo em desoneração tributária, eu falo em redução da arrecadação do Estado. Estado, inclusive, que no momento de calamidade, no momento de pandemia que a gente está enfrentando,
tem tido um aumento, uma pressão também nos seus gastos. Então isso é uma medida paliativa, mas não é uma solução, né? Para haver uma solução efetiva, é preciso retomar a estrutura da economia e controlar o câmbio e a inflação, porque senão vai ser só uma medida de combate de não solucionar definitivamente. E como é que o consumidor pode se preparar para o que vem pela frente, né? Já que a gente espera que esses aumentos, inclusive, continuem. Infelizmente, é uma perspectiva negativa. Infelizmente, o cenário não é muito promissor. A perspectiva é que haja uma continuidade dessa política de aumentos, a não ser que haja ou um controle maior do câmbio e da inflação, ou que haja um maior controle político mesmo por parte do governo dessa política de preços praticada pela Petrobras. Muito obrigada, presidente. Dentro de casa mesmo, só resta para a gente tentar fazer como o Alexandre falou, substituir o veículo por outro mais barato, andar no transporte público, ou quem sabe economizar um pouquinho no gás. Por enquanto, é só isso que a gente pode fazer dentro da nossa própria casa, já que lá é a gente que manda nas finanças. Alexandre, Adriana. É isso aí, Thea. Muito obrigada pelas informações. A gente fala agora